Um dia, uma jovem surda entrou em uma igreja pela primeira vez. Ela se sentou, observou o coral cantando, o pastor pregando, o povo orando e chorou. Chorou não porque sentiu a presença de Deus, mas porque naquele lugar ninguém parecia perceber que ela existia. Ninguém a cumprimentou, ninguém olhou para ela. Ela saiu antes do culto acabar e nunca mais voltou. Agora me diga, como pode o evangelho que anuncia um Deus que ouve o clamor do seu povo ser anunciado por uma igreja que não ouve quem não escuta? Se essa pergunta te incomoda, ótimo, significa que há vida, há sensibilidade e fé no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a inclusão de pessoas surdas na igreja, mas não de forma superficial. Vamos tentar entender o que fazer de verdade, o que ainda erramos e como a igreja pode ser forte na inclusão, sem achar que basta colocar um intérprete de Libras e pronto. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples. Se você puder, curta esse vídeo, comente o que a sua igreja tem feito sobre a inclusão de pessoas surdas e compartilhe esse conteúdo. Isso ajuda o Mosaico Remídio a alcançar mais pessoas e igrejas que precisam ouvir essa mensagem. E se você quiser caminhar conosco nessa jornada de fé e inclusão, se inscreva no canal. Aqui a gente pensa teologia com o coração e com os pés no chão. Será que nós somos uma igreja que ouve com o coração? A primeira coisa que precisamos entender é que incluir pessoas surdas não é um projeto de acessibilidade, é um ato de amor. O próprio Jesus foi o primeiro a incluir surdos de forma pessoal. Em Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37, há o relato de um homem surdo a quem Jesus toca nas orelhas e diz, Efatá, que significa abre-te. Mas perceba, antes do milagre, Jesus olha nos olhos dele, ele se comunica por gestos, por toque, por presença. Ele não apenas cura, ele se conecta. A igreja que aprende a incluir pessoas surdas precisa fazer o mesmo. Olhar, tocar, aprender outras formas de comunicação. Nem todas as pessoas surdas usam Libras. Algumas leem lábios, outras se comunicam por escrita, outras com apoio de tecnologia ou aparelhos auditivos, e outras usam Libras, que é a língua visual comum na comunidade surda. A igreja forte é aquela que não impõe uma forma única de comunicação, mas aprende a ouvir com o coração. Deus nunca precisou de som para se comunicar. O Espírito Santo, ele fala por sinais, por gestos, por imagens, por presença. A surdez não é a ausência de Deus, é uma linguagem diferente. Quando a igreja ignora as pessoas surdas, ela perde uma dimensão do próprio Deus, que fala em silêncio. A teologia da inclusão, ela nos ensina que a deficiência não é pecado, nem castigo e nem falta de fé. Ela é parte da diversidade humana criada por Deus. Incluir os surdos é confessar que o evangelho não é para quem ouve, mas para quem crê. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso não fala de audição física, fala de sensibilidade espiritual. Por isso é preciso entender que a inclusão ela começa antes do púlpito. Muitas igrejas pensam que inclusão é chamar um intérprete de Libras. E isso é um ótimo começo, mas não é o suficiente. Inclusão verdadeira começa no planejamento do culto, na comunicação durante a semana, no discipulado, nas relações de amizade. Uma igreja forte na inclusão de pessoas surdas precisa ter materiais visuais, slides, projeções, resumos, textos com legendas e imagens. Precisa ter também legendas em vídeos e em transmissões ao vivo. É preciso garantir que haja uma boa iluminação para aquelas pessoas que leem lábios, pois elas precisam ver o rosto, a boca de quem fala. É preciso evitar falar de costas para a congregação. E o mais importante, criar vínculos reais, amizade, discipulado e convivência. A inclusão ela não é técnica, ela é relacional. Uma igreja acessível é uma igreja que comunica o amor em todos os sentidos. Por isso é importante entender que o papel da comunidade cristã é aprender juntos. Você não precisa ser intérprete de Libras para incluir, mas pode começar aprendendo alguns sinais básicos, como bom dia, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Esses pequenos gestos abrem portas imensas. Ofereça na sua igreja curso de Libras. Convide pessoas surdas para ensinar sobre a sua cultura, a sua fé, a sua realidade. Dê voz, ou melhor, espaço, para que elas possam participar ativamente, pregando, cantando em Libras, orando com gestos. Quando uma pessoa surda vê a igreja tentando aprender a sua língua, ela não vê um esforço apenas técnico, ela vê amor. E é isso que torna uma igreja realmente forte. A cultura surda, ela é parte do corpo de Cristo. As pessoas surdas, elas não precisam ser adaptadas ao nosso modo de adorar. A igreja é que precisa ser transformada para acolher novas expressões de fé. A cultura surda é visual, simbólica, poética. Quando a igreja abre espaço para essa expressão, ela se enriquece. Ela descobre o evangelho como gesto, corpo e presença.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz que o corpo tem muitos membros e que nenhum pode dizer ao outro: eu não preciso de você. Mas é isso que temos feito quando nós ignoramos os surdos. Uma igreja sem inclusão é um corpo mutilado, e não há poder espiritual onde há exclusão. Por isso eu quero que você imagine uma cena comigo. Uma pessoa surda entra na igreja e alguém a recebe com um sorriso e um gesto simples de bem-vindo. Ela percebe que o louvor tem imagens que ajudam ela a entender o que está acontecendo. O pregador olha para ela de vez em quando, com atenção. O vídeo do culto ele tem legendas. E no final ela não precisa sair em silêncio, porque agora há espaço para o silêncio dela ser ouvido. Essa é a igreja forte. A igreja que ouve com os olhos, fala com o coração e se comunica com amor.